Lourdes Amália, cena em clandestinidade. Como é que fixa comentário? Pronto. Vendo a pessoa analfabeta tecnológica até que se vira. Quer esperar mais meio minutinho para ver se o pessoal vai Pode entrando, ser. né? Já vi um monte de gente conhecido entrando aqui. Aham. Valéria conseguiu entrar, tinha me perguntado no privado como é que Valéria, fazia. Fabiana Santana, João Sanches está Fontana, aqui. aliás, Monize, Monize, Suzy Lopes, Zezita Matos, gente. né? Responsa. Melissa Melissa, Lopes. Gelda. Maravilha. Obrigada, Pessoas. pessoal, por estarem aqui nesse pós-feriado, fim de tarde, quarentênico, né? Acompanhar mais uma live. Não sei como é que tá a rotina de vocês. Eu tenho acompanhado algumas, mas, enfim, Tá sendo bem difícil, tá seletiva, né? difícil. Para não sobrecarregar o HD também, Isso. né? Podemos? Podemos, por mim sim. Espera aí que a assistente técnica aqui está dizendo que não, que ainda não conseguiu. Ah, alguém pediu, falou que o pessoal, a turma de teatro da FUNSEB está chegando. Da FUNSEB o quê? Olha eu na Bahia. Da Da Funesc. FUNESC está chegando e pediu para esperar um pouco. Foi Suzy. Mas aí depois, como eu até tinha falado pra Suzy, que você depois vai subir, né? Vou subir para o No YouTube. YouTube o vídeo. Então, quem Uhum. não conseguir ver desde o início, depois. Acho que vai Acessa poder lá. ver depois, né? Sim. Igual tem as 24 horas no próprio Instagram, Uhum. né? Isso. Tá, então vamos lá, oficialmente, dar boa tarde a todo mundo que está aqui. Oi, Caterina entrou. A gente organizou essa live muito assim em função de um desejo que o professor Diógenes apresentou, de nesse momento, né, de isolamento físico, mais do que social, isolamento físico em que a gente tem tido tantas reuniões e transmissões remotas, usar esse espaço para falar de uma personagem histórica, não sei se a gente já pode chamar ela assim, Uhum. a quem há muito tempo ele vem dedicando seus estudos, seu olhar, e, e que foi intensificado mais recentemente a partir de um projeto de pós-doutoramento que ele desenvolveu. Eu estava retomando esse material ontem e fiquei chocada que foi em 2017. 2016 para 2017, para Uhum. mim foi ano passado, assim. É É. surreal como o tempo se adianta. Ó, a técnica está aqui avisando que a neta de Dona Lourdes está aqui Lourdes. na live. Isso. Obrigada pela presença. Bom, A então para quem Ciel não conseguiu entrar. conhece, Diógenes é professor de literatura da Universidade Estadual do Paraíba e desde o início, praticamente desde o início, ele pode me corrigir depois, da sua carreira acadêmica, ele vem se dedicando à dramaturgia, né, entendida como forma literária, mas sem deixar de lado a sua contraparte cênica, sempre pensando nas relações produtivas entre texto e cena. Então, é nesse sentido, e também em respeito a um dado afetivo, que ele se dedica à obra da dramaturga potiguar, radicada, campinense, Lourdes Amalho, e a história em torno dessa obra e da atuação cultural de sua autora, né? Uhum. Então, o que move seus estudos é também o fato de Dona Lourdes ainda não ter, né, com sua obra e sua história, conquistado a projeção nacional que merece, ou mesmo a projeção regional, na medida em que seu nome nunca ou quase nunca aparece pareado ao lado de outros como Ariano Suassuna e Hermilo Borba Filho. Então, eu imagino que a sua fala vai apontar para alguns pontos que justificam essa ausência ou esse silêncio Uhum. dos anais oficiais, hegemônicos da história. Uhum. Daí o tema dessa live trazer a ideia de clandestinidade. Uhum. Enfim, eu convido então todo mundo que está aqui para aproveitar bastante esse momento, porque ainda que seja na forma de uma live de Instagram, eu acho que qualquer aula com o professor Diógenes é uma aula magna. Eu falo isso Ah, sem risco de incorrer em exageros. Então, eu me ofereci para estar aqui muito mais nesse lugar de interlocutora mesmo, né? Pois, como pessoa de teatro, eu acredito que a copresença com o outro, ainda que virtual,
viabiliza melhor a fala, né, concretiza essa audiência, né, melhor do que falar sozinho para a câmera, e também de mediadora de possíveis questões que venham a surgir entre vocês que estão nos assistindo. Então, eu vou anotando, e se houver tempo ao final, o professor Diógenes pode respondê-las. E aí, à guisa de provocação inicial, eu queria a pergunta básica, né, fazer assim, quem foi Lourdes Ramalho e como é que se deu o seu contato, a sua relação com ela? Então, eu agradeço a Nayara também pela oportunidade de falar de novo, né, contigo e com todo mundo que está entrando aqui na live. Realmente, eu também acredito na copresença, né? Acho que a gente, independente das distâncias, a gente tem que usar essas ferramentas ao nosso favor. E aí o teatro em contato com o outro, a fala em contato com o outro, talvez a gente consiga produzir diálogo, né? Então vamos ver se a gente produz diálogo hoje aqui. Sobre Lourdes, né? Na verdade, eu tenho trabalhado com a obra de Lourdes pelo menos desde 2003, 2004, né? Mas eu queria já começar fazendo uma chega, né? Essa ideia da clandestinidade, na verdade, foi apontada pela professora Valéria Andrade, né? Num texto que ela escreveu, em que ela fala sobre essa posição algo como clandestina de Lourdes, mesmo em meio à tradição da dramaturgia de autoria feminina, né? Valéria foi uma das primeiras pesquisadoras a se dedicar de modo mais sistemático à obra de Lourdes Ramalho, a partir de um projeto que ela desenvolveu na UFPB durante 2 anos, e vem, né, estudando Lourdes Ramalho, obviamente, desde então. Minha grande parceira, né, e a pessoa com quem eu posso sempre dialogar sobre este assunto, né? Então, Valéria aponta que mesmo em meio a essa tradição de autoria feminina da dramaturgia brasileira, que já seria por si só uma tradição também clandestina, né, em meio ao cânone literário e, obviamente, ao cânone teatral, ela aponta uma outra clandestinidade, como se fosse uma espécie de uma dupla clandestinidade, que seria o lugar de uma dramaturga que não está no eixo sudeste. Né? Então, uma dramaturga que não vai compor esse quadro, né, da dramaturgia brasileira quando se fala de uma dramaturgia brasileira. Obviamente, né, Nayara, e todo mundo está por aí, sabe muito bem que essa discussão sobre o que viria a ser o teatro brasileiro ou dramaturgia brasileira já daria uma outra live, né? Porque, afinal de contas, quando a gente fala brasileiro, a gente está englobando uma espécie de construto, né, que a gente não sabe direito o que é, né? Tendo em vista que os compêndios, né, a historiografia, normalmente se volta a falar sobre o que se produz no Rio e em São Paulo. Então, parece que Brasil é um pequeno pedaço ali entre a Guanabara e a Avenida Paulista. Tá? Lourdes produz, né, teatro para cena, né, desde sempre. Foi na internet, né? Putz. Né, muito identificada à tradição popular, né, aos veios da poética popular. Ela nasce em 23 de agosto de 1920, ou seja, né, se estivesse conosco, ela completaria 100 anos este ano. Ela faleceu em 7 de setembro do ano passado, portanto, aos 99 anos completos. Né, àquela altura, já 99 anos completos. Ela produziu basicamente para sua atividade inicialmente, né, atrelada à sua atividade como professora, né, ela foi professora quase que desde sempre, vamos dizer assim, atuando nas escolas da sua mãe, né, a professora Ana Brito, e ela chega em Campina ali em fim dos anos 50, quando a gente, por exemplo, aqui ainda não tem o Teatro Municipal Severino Cabral. Hoje em dia a gente tem uma grande sala de espetáculos, né, uma das maiores do interior do Nordeste, que é o Teatro Municipal Severino Cabral, que é inaugurado em 63. Né? Então, eu costumo pensar que a atividade de Lourdes como dramaturga, ela surge, né, nesse desvão entre a atividade de professora,
né? E uma outra atividade que é, durante muito tempo a gente chamou de agitação cultural, né? Mas parece que a agitação cultural está muito ligada a uma coisa meio intuitiva ainda, e me parece que para Lourdes não era só isso, era um projeto, então eu ando preferindo chamar de empreendimento cultural, né? Então ela vai começar a atuar como empreendedora cultural. Ela vai se ligar a uma fundação que é histórica aqui em Campina, que é a Fundação Artística Cultural Manuel Bandeira, a FACMA, que inclusive esta semana está passando por uns problemas, foi invadido o prédio da FACMA por ladrões e roubou boa parte do equipamento de som e outros documentos da FACMA, e a professora Elizabeth Marinheiro, que é a fundadora da FACMA, anda pedindo ajuda pelas redes sociais à prefeitura para manter em segurança esse prédio, que afinal de contas é histórico. Então Lourdes vai chegar à presidência da FACMA em 73, né, quando ela organiza um grande evento de poesia contemporânea, àquela altura, aqui em Campina Grande, que culmina com uma fala de João Cabral de Melo Neto, né? E ao termo dessa fala vai haver uma encenação com o grupo da FACMA, o grupo cênico da FACMA, do Morte e Vida Severina, né? Lourdes já vem atuando nesse momento como empreendedora junto ao grupo cênico Manuel Bandeira, que é do grupo cênico da FACMA, e ela tem começado a apresentar peças ligadas aos grupos dos colégios, né, em que ela dava aula. Então, em 73, a gente vai ver talvez a primeira notícia sobre Lourdes, né, apresentando espetáculo num palco, né, oficial, que vai ser numa mostra estadual de teatro no Teatro Santa Rosa, em João Pessoa, quando ela apresenta a peça Ingrato é o Céu. Né? Essa é uma peça inédita em livro, ela nunca foi editada, nunca foi publicada. É um texto muito interessante, porque é um texto meio que gerativo, né, de questões e cenas que estão em outras obras de Lourdes. Ele foi dirigido por Rui Eloy, que era um parente de Lourdes, e o elenco era composto por filhos e amigos dos filhos, entre eles o hoje encenador Moncho Rodrigues, que era bastante jovem naquela altura, um jovem ator, né, e que participa da encenação de Ingrato ao Céu, lá em João Pessoa. Conversando com o Moncho um dia desses, ele me falou algumas coisas sobre essa situação, né, da apresentação de Ingrato ao Céu. Já era uma situação em que as dimensões políticas aqui no Brasil já estavam tomando outra característica, né, 74, 73, perdão, e essa peça foi muito mal recebida porque ela tinha uma espécie de viés lírico para discutir ainda a questão da terra, da seca, né? Eu acho muito bonito o título, Ingrato é o Céu, né? Só faz sentido dentro da peça depois porque um dos personagens vai falar sobre a seca e diz que o céu é ingrato porque não chove, né? Então essa é a imagem, né? E o personagem diz que na verdade a mãe é a terra portanto não pode ser ingrata. Ingrato é o céu, não é a terra que é seca, é o céu que é ingrato, porque é o céu que não faz chover. Então, com Ingrato é o Céu, a gente começa a ter uma visibilidade de Lourdes, aparecem as primeiras notícias de jornal sobre suas obras, né? Mas ela vai ter um ponto de culminância em 74 com a estreia de um outro texto seu, que é o Fogo Fato. Talvez o texto mais famoso e certamente o texto mais montado aqui em Campina Grande, né? Acho que é o texto que tem mais impacto para a cena local, né? Para esta cidade. Então, Lourdes Ramalho começa a produzir assim, Nayara, né? Ela vai se tornando uma dramaturga. Eu costumo dizer que, sim, ela nasceu, né, no Rio Grande do Norte, no Seridó, um deslimite, né, entre Paraíba e Rio Grande do Norte, Jardim do Seridó, mas eu costumo dizer que ela nem é dramaturga potiguar, nem é paraibana, ela é dramaturga campinense, né? Porque ela tem uma atividade muito poeticamente atrelada aos limites dessa cidade aqui, né? Uma cidade do interior da Paraíba, uma cidade grande, né? Afinal de contas, uma cidade que teve um impacto econômico bastante relevante para a história da economia desse estado aqui, por conta da produção de algodão, o escoamento dessa produção via trem, né? Via linha férrea aqui na cidade, e que foi uma cidade muito rica ali na Belle Époque,
né? Com uma cena teatral também muito interessante, né? Uma cena teatral de teatro ligeiro, né? Centrado no Teatro Apolo, que hoje em dia não existe mais, né? Ele foi demolido na reforma urbana ocasionada pelo dinheiro do algodão, né? Então esse teatro ele não mais existe. E Lourdes, portanto, vai se atrelar a essa cena moderna de Campinas, né? Que, consequentemente, tem muito a ver com a reconstrução, inclusive, do prédio do teatro, que se torna o Severino Cabral, que é um prédio bastante arrojado em termos de arquitetura, né? Arquitetura Muito só um moderna. adendo, muito semelhante ao nosso TCA aqui em Salvador, para quem está acompanhando de Salvador. O daí, você sabe de quando que é, Nayara? Desse Não sei, período se alguém também? daqui souber, pode comentar aqui. Conta aí pra Não sei gente. informar. Eu sei que o daqui ele é inaugurado em 63, né? São muitos protestos, porque ele é literalmente no meio da cidade, né? No meio de uma via importante, e as pessoas achavam que aquilo era um trambolho, né? Construído ali, que ia atrapalhar a cidade, o trânsito e tudo mais. De alguma maneira até atrapalha mesmo, porque a avenida se bifurca, né? Atrás do teatro, mas ele é um marco hoje em dia da cidade, né? Um marco e uma marca. Acho que é isso. Não sei se era nessa direção que a gente poderia começar a apresentar Lourdes, né? Acho que muita parte dessa ideia da clandestinidade em termos de uma não presença do nome de Lourdes Ramalho quando a gente fala de teatro brasileiro. Mas aí eu também poderia falar, como você bem citou lá no início, também uma não presença desse nome mesmo na historiografia de um teatro assim chamado nordestino, né? Que também a gente teria uma outra discussão sobre o que seria isso. Né? Normalmente o teatro nordeste é muito identificado à cena pernambucana. Né? Pronto. A próxima pergunta que eu teria... Concluiu nesse Concluí ponto? esse bloco, sim. Que a próxima pergunta que eu tenho a fazer, talvez você possa retornar essa coisa do teatro nordestino, né? Só antes disso, a assistente técnica está informando aqui que é 67 o TCA. Então, O TCA 67 é próximo. perto, né? A gente tem ali uma mesma identidade arquitetônica, né? Que talvez tenha muito a ver com esse momento da história da arquitetura e das artes no Brasil. Sim. Então, você publicou o seu estudo, o resultado do pós-doutorado, no ano passado, com o título do Lourdes Ramalho em Cena, Modernidade Teatral, Dramaturgia e Regionalidade. E aí, nele, eu consegui ler uma parte de ontem para hoje. Você, em algum momento, afirma que na década de 70, a produção teatral campinense, né, atrelada a Lourdes Ramalho, questionava a própria modernidade ao se deixar enredar nas malhas da regionalidade. O que, como você demonstrou, se torna uma marca de nascença para a cena campinense naquele período, e mais que isso, um veio produtivo e contraditoriamente produtor de modernidades. Então, eu queria que você falasse sobre essa noção de moderno regional, que você traz no seu estudo, e sobre a arbitrariedade da construção de brasilidade contida nessa ideia de teatro nacional. Né? Seria por aí. Eita, danado. Essa é uma discussão um boa. vespeiro. Né? É um vespeiro, né? Mas a gente gosta. Porque assim, então, eu vi que Fabiana Fontana subiu aqui, ela estava, pelo menos entrou aqui na sala, né? Lendo, Fabiana foi orientada a professora Tânia Brandão, né? No doutorado, e eu tive a sorte de ter feito o meu pós-doutorado sob supervisão de Tânia. E, na realidade, essa questão veio muito suscitada por umas discussões da própria Tânia Brandão. Né? Tânia escreve no Rio, né? A partir de um contexto em que o eixo se desloca, né? O eixo magnético se desloca e segue para... A gente, quando pensa hoje em teatro brasileiro, a gente pensa muito na cena de São Paulo. Né? Mas a gente sabe muito bem que quando o Rio era a capital do país, né? A cena era a cena da Praça Tiradentes, a cena do Rio de Janeiro, afinal. Né? E toda a produção artístico-cultural que não era derivativa desse contexto, né, espaço-temporal, ela acabava sendo questionada naquilo que dizia respeito à sua modernidade. Vou tentar explicar de outro jeito. Né? Quando a gente pensa a questão do movimento regional ou regionalista, né, enquanto movimento,
aqui no Nordeste, a gente sempre vai pensar na fala de Gilberto Freire, né, na discussão sobre o Congresso Regionalista de 26, e a gente vai pensar também na questão da literatura, né, o assim chamado romance de 30, né, que teria, na verdade, seu início em 28 com a publicação da Bagaceira, né, de José Américo de Almeida, um autor paraibano. Né? É curioso até porque o primeiro livro que Lourdes publica não é um livro de dramaturgia, é um livro de poema, né, chamado Flor de Cactos. E o Flor de Cactos é dedicado a José Américo de Almeida. Tá? E ele tem uma carta, ela publica na primeira edição do livro, uma carta que José Américo manda para ela, né, meio que congratulando, parabenizando pelo livro, ou seja, ela pegou a sua produção e mostrou, né, a alguém que já era uma referência cultural consolidada no Estado e nacionalmente, né, como que para ter um aval, né, daquilo que ela escrevia. Isso aconteceu em muitos momentos, né, no que diz respeito à obra de Lourdes, que no que diz respeito à sua produção de teatro, ela também teve esse aval vindo de Pascoal Carlos Magno, né? Enfim, é um outro nome imenso, né, para o teatro brasileiro, e que a gente poderia falar muitas e muitas horas sobre ele, né? O trabalho de Fabiana Fontana é sobre Pascoal. Quando Pascoal esteve em Campinas, em 74, e ele vai dizer que Lourdes é uma dramaturga. Né? Mas voltando à questão do regionalismo, né? Então, quem estava fora do eixo Rio-São Paulo, quem estava próximo fora do eixo Rio-São Paulo, começou a questionar essa hegemonia da produção cultural. Então, por exemplo, o Congresso Regionalista de Recife, ele surge muito em torno disso. Então, era pensar que aquela modernidade modernista, né, de São Paulo, ela não dizia das representações desses outros espaços, né, que não fossem a cidade de São Paulo. Por isso eu poderia dizer que ela é uma modernidade não brasileira, mas uma modernidade paulistana, ou talvez uma modernidade sudestina, como eu gosto de dizer. Né? E aqui, no Nordeste, eu tenho, portanto, o surgimento de um movimento, né, regionalista, assim reconhecido como tal, e centralizado na Escola de Recife. Né? Então, essa é a primeira questão. Sendo que essa modernidade ela é regional. Então, hoje em dia, contemporaneamente, ali pelo menos depois dos anos 70, as tendências regionalistas começaram a ser vistas como passadistas, né? Por conta do seu veio popular e ou folclórico. Né? Então, o regionalismo começou a ser lido por algumas tendências críticas como uma espécie de construção, algo como ainda muito pictórica e ao mesmo tempo pitoresca dessa região, tá? Sendo que isso contraria os ditames do movimento regionalista. O movimento regionalista ele até é tradicionalista, mas ele não é passadista apenas, tá? Lourdes, portanto, ela começa a produzir na esteira do que vem no teatro desse movimento, que aí seria o Teatro Estudante de Pernambuco, o Teatro Popular do Nordeste. Né, todos de Recife, né, com manifestos e uma construção bastante clara de um projeto estético, né, sobre a região. Portanto, um projeto moderno. Tá? Então, ao contrário do que a gente foi vendo, que esse regionalismo no teatro seria passadista, que se a gente pega, por exemplo, alguns textos críticos sobre as obras de Ariano Suassuna, já na década de 50, quando elas chegam em São Paulo, por exemplo, muitas vezes os críticos já... Paulo Francis escreve sobre as obras de Ariano, né, o Santa e a Porca, Faz da Boa Preguiça, chama de um teatro capim-curral. Tá? Então esse teatro capim-curral, né, ou seja, o uso de uma expressão extremamente pejorativa, né, para se referir àquilo que não correspondia ao paradigma citadino e ou urbano, né, de um teatro brasileiro que se queria naquele momento, né, que se pretendia em desenvolvimento naquele momento. Então, hoje em dia, quando a gente pensa sobre isso, aqui eu acho que é necessário a gente reproblematizar a discussão sobre o regionalismo.
né, sobre o regionalismo nordestino e, no caso, sobre o regionalismo no teatro, quanto veio produtor de modernidade. Claro, é diferente de outros pares de Lourdes que estão escrevendo na sua época. Por exemplo, nos anos 70, a gente já tem, por exemplo, em João Pessoa, certas produções que estão preocupadas com a dimensão à-vanguarda, né? A gente poderia pensar, sei lá, em exercícios, né, da universidade dirigidos por Cadeng, né, com Paulo Vieira, por exemplo, o Sou Louco por Ti Latrina, né, que eram exercícios de vanguarda. Mas assim, não existia só vanguarda, existe sempre. Para ter uma vanguarda, eu tenho que ter também um outro tipo de produção. Então a gente tem uma produção, ainda que está querendo produzir a partir dos ditames do drama, né, de um teatro dramático. Então, obviamente, Lourdes está muito mais atrelada a isso. A tradição a qual ela se vincula é uma tradição do teatro ibérico, né, que era o que ela lia, o que ela gostava, Gil Vicente, Caldeirão da la Barca, Lorca. Né? É essa tradição a qual ela se vincula, que se reverbera aqui no Nordeste, no drama cicense, né, que vai reverberar aqui também no melodrama, né, ali do início do século, da Belle Époque. Então é uma outra tradição, não é a tradição de vanguarda. Então, nos anos 70, Lourdes vai revigorar essa tradição dramático-melodramática a partir de uma visada sobre o espaço, né, mas não apenas o espaço, ela pensa esse espaço como um espaço vivido e significativo. Né? Então, a partir do que a gente chamaria de uma estrutura de sentimento, né? Então ela vai formar, né, esse espaço, ela vai formalizar esse espaço a partir de uma visão sobre ele, a que a gente chama de regionalidade. Né? Mas esse olhar para este espaço é um olhar moderno. Moderno por quê? O Nordeste em Luz não é um Nordeste cristalizado no passado. Tá? Esse Nordeste até aparece poeticamente construído na obra dela a partir dos anos 90, no assim chamado Teatro em Cordel. Quando as raízes ibéricas, mouras, judaicas da obra dela começam a aflorar a partir de uma outra discussão, né, de um projeto de encenação muito ligado a Moncho Rodrigues. Mas o projeto dos anos 70 é um projeto que, para ela, era muito claro, era um projeto de teatro moderno. Por que eu digo isso? Porque ela estava em busca de uma maneira moderna de encenar o seu texto. Ela queria encontrar um modo de construir uma encenação desse texto. Então, ainda é aquela maneira a francesa, né? Da modernidade à francesa, em que o texto é o centro, não é o encenador o centro. O encenador, ele é aquele que produz uma leitura adequada do texto, ele é capaz de garantir, né, que o texto se explicite no palco. Então é moderno nesse sentido, né? É nesse sentido de modernidade, a modernidade já em andamento na França, na Itália, e que no Brasil, obviamente, se atrela aos grupos amadores. Né? E aí aqui, no caso da cena local, né, no caso de Lourdes Ramalho, também vai ser essa modernidade que ela vai demandar nos temas, né, que ela vai abordar e no modo de encenar esses textos. Entendi. Ok. Gente, se vocês tiverem questões também podem ir já colocando que eu vou anotando e a depender do fluxo da conversa eu já posso lançar para ele ou deixar para o final. Perspectiva de regionalidade, vou trazer um outro trecho do seu livro, tá? Que você coloca que faz necessário ultrapassar a avaliação apenas dos temas e encontrar na formalização estética o modo como a artista propõe a representação / apresentação dos brasileiros pobres, de culturas rurais diferenciadas, cujas vozes se busca concretizar paradoxalmente pela letra. De um grande esforço em torná-las audíveis ao leitor da cidade de onde surge e para a qual se destina essa literatura. A cidade, no caso, Campina Grande mesmo, né? Então, eu queria que você comentasse como é que se dá essa formalização na dramaturgia ramalhiana. Eu vou só falar de uma coisa que alguém comentou aqui, que eu acabei de ver. A pessoa pergunta se a discussão sobre o que é teatro brasileiro ainda é pertinente. É Léo Palmaleu, uma coisa assim. Essa questão é
é pertinente o debate sobre isso. Afinal de contas, o que é brasileiro no teatro brasileiro? É isso que eu tenho sempre me perguntado. Acho que a gente que está à margem do centro, né, a gente tem que discutir isso. Né? O que há de brasileiro no teatro brasileiro? Essa é a grande questão. O termo brasileiro é um termo que, afinal de contas, ele é ligado à hegemonia, né? E também essa hegemonia dos temas, das formas, né? E mesmo do locus de encenação, que eu acho que tem a ver com a questão que tu colocou agora, Nayara, né? Como é que Lourdes formaliza isso, né? Uma das marcas na obra de Lourdes, enfim, eu acho que também é importante falar uma outra coisa, né? Afinal de contas, quem é Lourdes Ramalho hoje, né? Para essa geração atual, né? Vamos dizer assim. Eu tive a sorte ainda de ver Lourdes estreando peças, né? No teatro. Ela em estreia de espetáculo, né? Coisa que, por exemplo, você que morou em Campina, quando começou a fazer teatro, já não via mais Lourdes no teatro, né? Porque ela já estava com a idade bastante avançada. E já não estava mais dentro desse movimento, né? Então, eu vou me colocar numa outra geração, tendo em vista que eu vi outras coisas ainda, né? Como outros artistas de Campina, outras pessoas, né, que viram o movimento de Lourdes com Lourdes atuando, né? Mas hoje em dia, né? Cadê Lourdes Ramalho, né? Eu recebo quase que diariamente pedidos de textos, né? Pessoas querendo ler as obras, né? Essa é uma demanda que eu venho discutindo com o Valério desde o início dos anos 2000, né? De devolver Lourdes às estantes, né? Então, republicar a obra de Lourdes ou publicar, muita obra dela é inédita, né? Em livro. Mesmo peças que foram encenadas ainda estão inéditas em livro. Por quê? Se eu publico, eu leio, mas eu também posso montar. Né? Então, assim, eu tenho que pensar, né? Tem um livro dela que é ótimo o título, né? Não está aqui perto, não está à mão. Tá, não. Que é os 5 textos para ler ou montar. Né? Eu adoro o título, né? Porque ela já pensa nessa dinâmica. O que era essa dramaturgia que Lourdes pensava como um projeto? Né? Qual era o projeto Ramalhiano de dramaturgia? Ela pensava em 2 eixos. Né? A representação do Nordeste a partir da cultura nordestina, né? Pensada ainda uma cultura nordestina de base ibérica, né? Que é assim que ela constrói sua visão sobre o Nordeste. E, de outro lado, uma visada sobre essa mesma cultura a partir da língua falada. Né? Notadamente a língua falada no palco. A gente tem que lembrar que havia no Brasil os congressos, por exemplo, de língua falada e inclusive de língua falada no teatro. Teve um importante congresso desse, foi realizado aí em Salvador, né? Que tem anais e tudo organizado pelo Ruais, por exemplo. Né? Marcel lembra aqui 5 textos para montar ou simplesmente ler. Era assim o nome do livro. Né? Então, a gente tem que pensar justamente essa dimensão, né, de construção de um texto que dialoga com a oralidade no que diz respeito à fixação da voz na letra. Isso para ela era uma espécie de obsessão. Como é que eu trago essa voz da língua falada para o palco? Tá? Então, ela não, hoje em dia, talvez uma pessoa mais desavisada lendo a obra pode ler a obra e achar pitoresca, né? Porque ela registra o português a partir quase sempre daquilo que a gente tomaria como desvio. Você pode dar exemplos, Gil, assim, concretamente, se tiver alguma peça próxima aí? Se pudesse ler um trecho, Deixa assim, eu ver. Tenho. Por acaso que eu estava trabalhando aqui, e eu tenho aqui uma versão datiloscrita das velhas, né? Por exemplo, isso é um datiloscrito das velhas, tá? Que era, normalmente a gente encontra os textos de Lourdes assim. Essa é uma obra que já está editada, tem livro e tudo mais, mas aqui é um datiloscrito, né? Então tem uma fala que eu adoro aqui, que eu abri e já peguei. Ó, é uma fala de Ludovina, né? Uma das protagonistas da peça. Ela diz: e eu vou ficar estatelada aqui fazendo o quê? Por certo, esganando o grilo ou enfiando o bufo em arame. Assim, toca descobrir safadeza. Já peguei cada uma. Se lembra de Pirrita, o jumento de Zé Catota? Tá de nome assentado na lista da emergência, ganhando
As naras, aí Tomás diz, deixe de conversar demais, Vina, e conversar, cadê o compadre Pedro Bota? Tomás, Deus faz muito tempo, pois está na lista dos caçacos ganhando dinheiro. E o final de Deda Coelho. Então, assim, é um texto, como eu sempre digo, cabe na boca da gente, pelo menos, entendeu? Eu não preciso forçar. Isso é uma coisa quando a gente participa de montagem de textos de luz, aí o povo quer fazer sotaque, né? E eu digo, gente, não é assim, não precisa, não tem para quê. Já tá. O texto é pra gente, né? É só a gente falar como a gente fala. Tem muito a ver com essa linguagem familiar, né? Vamos dizer assim, né? Usando o termo de Bakhtin, ele fala, né, de uma linguagem familiar. Então, Lourdes está obcecada por isso, né, naquela altura, pensando nessa construção como um modo de formar. Tem um caso bem curioso que em 75, quando as velhas vai para o sul do país, né, eles vão apresentar a peça em Ponta Grossa, no Paraná, e eles acabam fazendo uma temporada de apresentações em Curitiba, né? Não sei o tanto de história de coxia que tem nessa afirmação que eu vou fazer agora, né? Mas isso está registrado, né? Que Lourdes mandava distribuir uma espécie de dicionário para a plateia, porque as pessoas diziam, porque as pessoas diziam que não conseguiam entender. Não é? Porque o texto é todo assim, ele é todo dentro dessa expressão assim, eu não sou especialista em variação linguística, mas algo quase que tentando chegar perto da expressão dialetal, tá? Então, mas isso para ela era, como é que eu vou dizer, era um processo consciente, entendeu? Então, ela quer dialogar com o público da cidade, né, no caso a cidade de Campina Grande ou qualquer outro espaço urbano onde as salas de espetáculo estão, né, a partir de uma identidade linguística. Tá? E ela quer construir a personagem ou as personagens, né, a partir da linguagem. Então, as personagens vêm, todo personagem de teatro, antes de tudo, linguagem, né? Ele é de papel, né? Mas ele não é só de papel, ele é de palavras, né? E no caso das personagens ramalianas, a linguagem começa a erigir a personagem, né? No que diz respeito a um ethos, né, da personagem propriamente dita. Cecília de Lourdes, eu imagino que seja a neta dela, colocou aqui algumas edições das obras de Lourdes Amário, tem mesmo um dicionário, alguns vinchês de referências e notas de rodapé. E para o público fora do Nordeste deve ter expressões que ficam difíceis mesmo de entender o sentido, né? Mesmo dentro do contexto. Na verdade é assim, essas edições que tem as notas, né, são edições produzidas por mim e por Valéria, né? Antes não tinha isso, a partir de um diálogo. Valéria, afinal de contas, não é paraibana de todo, né? Valéria mora na Paraíba ao mesmo tempo que eu, como eu digo, né? Ela mora aqui desde 78, que é o tempo que eu nasci. Mas a gente conversando, né, a gente achava por bem que para apresentar essa obra, né, a outros leitores, a gente precisava trazer, né, essas notas, né, explicativas, sem pesar muito no texto, né, mas de palavras, de questões que são um uso muito próprio da autora, né? Inclusive essas notas foram construídas com ela, então sentávamos eu, Valéria e Lourdes, e a gente construía essas notas, e eu acho que é assim que tem que ser. José Maciel, que é um ator, diretor aqui da Paraíba, ele perguntou, né, você acha que Moncho tinha luz e sua dramaturgia como eixo central, ou ela aparecia muito mais como encenador, prejudicando a autenticidade dela e deixando o espetáculo muito mais europeu? Eu acho que Moncho tinha Lourdes como eixo central, né? Lourdes, já nos anos 70, ela já atuava como dramaturgista, né? Se a gente pensar na noção moderna dessa palavra, né? Ela não é dramaturga de gabinete, ela não escreve em casa e entrega para um diretor montar e vai lá no dia da estreia assistir, né? Não que ela atuasse na sala de ensaio interferindo na cena,
né? Mas ela atua antes, assim, ela tece a trama, ela tece as personagens para o elenco que ela tem. Então, assim, ela escreve junto, ela escreve para um elenco, para um grupo de teatro. Tanto é que a gente poderia aqui falar, por exemplo, das funções das personagens dentro dos textos, né? Então, ela escreve sempre um tipo de personagem para um tipo, uma temperatura de ator, né? Aquela dimensão do amplitude, né? Que teve muita produtividade aqui no teatro brasileiro do início do século. Então, Lourdes está escrevendo um tipo de cena em que o texto é o centro. Quando Moncho Rodrigues trabalha com a obra de Lourdes, né, estreando As Velhas em 88, né, que vai causar um certo rebuliço, né, na classe teatral campinense, depois na paraibana, justamente porque as pessoas não enxergavam mais esse autêntico, né? Que o que viria a ser o autêntico? O autêntico era a maneira como Lourdes dialogava com o modo de ensinar seus textos nos anos 70. Tá? Então, se em 88 Monge fosse montar como nos anos 70, seria uma montagem passadista, uma montagem museu, uma montagem que teria perdido o bonde da história. Então, Monge era um diretor, àquela altura, contemporâneo, dialogando com linguagens contemporâneas, e ele lê essa obra, né, a partir desse olhar, a partir de técnicas, né, de modos de compor a cena e de compor os personagens que são contemporâneos àquela altura. Né? E aí Lourdes passa a ter um outro tipo de atuação na cena de Moncho, que é também como dramaturgista. Ela passa a escrever agora não mais para o elenco, mas para o encenador. Tá? Porque o elenco de Moncho é mais movente. Né? Dá Tem um exemplo menos dessas peças, Gil, porque a maior, mais conhecida é As Velhas, né? Mas que não foi escrita Uhum. nessas Anterior. circunstâncias. Isso. Qual peça foi desse contexto já? Por exemplo, o Trovador Encantado, o Romance do Conquistador, né, que são peças em cordel que foram escritas para situações específicas. Por exemplo, o Romance do Conquistador foi escrito para a comemoração do achamento da América, né, 1492, 1992. E foi representar o Brasil no Festival de Espanha. Ou, por exemplo, o Trovador Encantado, que foi escrito para a efeméride do achamento do Brasil, né, 1500, 2000, e que foi apresentado, estreou em João Pessoa e vai para Portugal. Tá? Então a gente está pensando muito mais nessa construção. Marcel aqui mencionou fêmeas. No caso, fêmeas, né, é um processo também ramaliano, monchiano, porque é uma primeira encenação do Anáguas, né, misturado com o texto de Átila Almeida, né, que vai tecer um outro texto que seria o espetáculo Fêmeas, por exemplo. Né? Então a gente teria, sim, já um trabalho com outro tipo de concepção de elenco e com outro tipo de concepção de cena. Né? Em que tem até um texto que chama em aura autenticamente popular. Eu tenho muita dificuldade com essa palavra autêntico. Não sei o que é isso, sabe? Porque o autêntico, para mim, parece sempre que está puxando para uma dimensão folclorista ou folclórica. Né? Não sei se nos anos 80, anos 90 e agora nos anos 2000, a gente já está afinal na segunda década, né? Rumo à segunda década dos anos 2000, se ainda dá para a gente querer construir uma cena autêntica. E se a gente quer construir essa cena, o que viria a ser? Né? Num momento tão distinto da história da encenação, né? Tanta coisa já aconteceu nos últimos anos de uma encenação intercultural, uma encenação pós-tudo, né? Pós-moderna, pós-dramática, pós sei lá o quê. Então, né? Pós-pós, né? Ultra-pós. Né? Então, assim, a gente poderia pensar em muitas coisas nesse sentido. Né? E talvez por isso mesmo Lourdes tenha um pouco sumido dos palcos, né? Porque as pessoas começaram a só vê-la a partir dessa aura da autenticidade. Né? Então parece que a obra de Lourdes isso é um outro problema grave, né?
que é ler a obra de Lourdes ou querer inventar uma autoria autêntica, né? Uma autoria popular, como se Lourdes não fosse uma autora de teatro, afinal de contas, né? Inserida em processos muito claros da cena teatral. O problema não era Lourdes, que escrevia textos regionais, o problema, se é que é um problema, né? A questão era pensar por que no interior da Paraíba, ou na Paraíba como um todo, nós temos uma demanda pelo regionalismo. É isso que a gente tem que pensar. Porque os espetáculos paraibanos que fazem ou fizeram sucesso têm essa demanda regional, por conta da estrutura de sentimento, né? Mas aí a gente teria que entrar numa outra discussão, né? Que tem a ver ainda com essa residualidade, né? E como o Valério está acabando de dizer aqui, nesse autêntico congela a obra, sim. Né? O autêntico os folcloristas, né? No final do século XIX, eles tinham muito uma acepção de museólogo, o que contemporaneamente seria até equivocada, né? Porque eles pensavam assim, o museu era o lugar de guardar, né? Guardar. Então vamos guardar antes que acabe. Né? Então vamos preservar. Pronto, também, né? Esse espírito de colecionar ou preservar. Lourdes até fala nisso em alguns textos, né? Ela fala que ela está preservando o linguajar do sertão, né? Porque ela está pensando num momento ali nos anos 70 em que está se discutindo, né, as dinâmicas culturais frente à invasão cultural, por exemplo, norte-americana. Então há uma espécie de achega museológica, assim, que ela diz, vamos preservar antes que acabe. Isso está muito presente em Guiomar, né, Guiomar Sem Rir Sem Chorar, que é um monólogo dela, que é uma professora, né, que vai à delegacia prestar esclarecimentos. E Guiomar fala muito sobre isso, sobre a invasão de costumes linguísticos, alimentícios, a questão, por exemplo, do plástico, né, entrando nas dinâmicas, as próteses, as coisas todas. Então, Luz estava antenada às discussões do seu tempo. Né? Ela estava discutindo isso no tempo, essa questão. Né? Eu acho curioso, né? Se a gente pensa sobre essa questão da estrutura de sentimentos a partir do pensamento de Raymond Williams, já um teórico inglês, ali dos anos 60, ou seja, contemporâneo a Lourdes, né? Ele está pensando nisso contemporaneamente à produção de Lourdes. A gente tentar entender essa estrutura residual, né, que está ali brigando, né, na forma com as estruturas emergentes. Né? E como Lourdes estava vivenciando isso como próprio. Né? Próprio ao seu tempo. Acho bem engraçado quando as pessoas dizem Lourdes era uma mulher à frente do seu tempo. Não, ela era uma mulher do tempo. Né? Isso não desabona a obra dela. Muito ao contrário. Né? Eu acho que não existe isso de estar à frente. Né? A gente está no tempo. Porque a gente está vendo a emergência né, das estruturas. Então, ela é uma pessoa que estava vendo no tempo. Então, não dá para exigir uma coisa assim, pós-pós da obra de Lourdes, porque no tempo histórico-cultural em que ela está formando e sentindo, isso não cabe na cena teatral dessa cidade. Né? Mas veja, se a gente pega os textos, né? Fogo Fato, por exemplo. Fogo Fato é um texto. Desculpa, que está muito abafado hoje aqui em Campinas. Eu estou transpirando. Eu já transpiro muito na vida real, ainda mais quando tá abafado, mas vamos lá. Fogo Fato, né? Fogo Fato é um texto ambientado no pós-guerra, no pós-segunda guerra, muito centralizado no expediente histórico, né, que é a exploração das minas de xelita, que era um minério importantíssimo para a indústria armamentícia, bélica, portanto, estadunidense. Né? E os Estados Unidos, né, eles exploram essas minas de minério aqui. Então, Lourdes vai ambientar Fogo Fato nisso, nas minas aqui do Seridó e na exploração desse minério. Todo mundo acaba falando de Fogo Fato muito a partir do personagem que é o João Campina, né, que é um negro, um dos poucos personagens ramarianos negros que protagonizam a ação.
né? Salvo João Campinense vai encontrar outro negro protagonizando a ação na Festa do Rosário, se eu não estou enganado, né? Mas também as pessoas vão lembrar muito de Zé Babão. Zé Babão é um fuxiqueiro, né? Um leve trás, que é um homossexual. E ele é bem tipificado, né? É caricaturado na peça a parte da função que ele exerce, né? Na trama. E parece que é só isso o texto, quando não é isso. O que está sendo discutido ali é a questão sobre a força de trabalho, sobre a questão da liberdade do indivíduo no capitalismo. Tem toda uma discussão lá sobre, afinal de contas, quem explora e quem é explorado, né? Contígua a noção da exploração do minério. Luz está discutindo, construindo e discutindo a exploração do trabalho. Uhum. Tá? Ela não está em nenhum momento fechando os olhos para isso. Entende? Então, há uma discussão sobre a exploração do minério, que é concomitante à exploração do trabalho. E vai sendo concomitante a outras discussões. Por exemplo, a discussão propriamente dita do minério, a exploração do trabalho sexual, por exemplo, da prostituta, a exploração da força de trabalho do minerador, depois a posição da palavra fogo-fato, né, como aquilo que surge e morre rápido. Então a ideia do ganho, que vem fácil, vai fácil, né? João Campina enriquece e empobrece, é um ciclo, né, que poderia ser concomitante à própria discussão sobre o próprio Nordeste, né? Claro que a gente sabe que a discussão sobre ciclo econômico é algo meio vencido, né, na historiografia do Brasil, mas a gente poderia pensar, né, a gente viveu um ciclo da cana, um ciclo do algodão, o ciclo do minério, né? Então, assim, sabe, enquanto a gente hoje está pensando depois, né, em outros ciclos de minério, né, a gente poderia pensar aqui naquela ideia desse minério, pô, não está me vindo agora, que é muito lá dos Estados Unidos, fala o Vale do Silício, né? Sim. Então, sabe, de novo, a gente está sempre pensando nessas coisas. Então, será que não é cíclico, né? Me permitam usar isso aqui. Então, Lourdes está discutindo isso muito bem. O ciclo da seca, né? Que é uma intempérie, né? Mas é uma intempérie que age sobre o elemento humano, sobre o espaço. Então, ela é moderna nesse sentido. Eu, pelo menos, acho, por isso que eu digo que ela é produtora de modernidades. Ou seja, essa demanda regional, ela produz modernidade, porque a gente também tem uma questão, a gente quer recusar o regional como moderno, né? Mesmo aqui na região, né? Porque aí entraria uma questão ainda sobre a discussão de identidade, né? Uma discussão que, para as demandas mais contemporâneas, parece algumas vezes vencida, né? Tipo assim, ainda estão discutindo identidade? Sim, né? Porque cada locus é o locus, né? Cada locus tem suas próprias demandas. A gente é uma cidade, um estado que tem muita discussão ainda a travar com a memória histórica e com a memória cultural da gente mesmo, né? Por exemplo, eu vi Zezita, né? Zezita, uma atriz paraibana, né? Quando eu digo Zezita, atriz paraibana, eu estou chamando a identidade. Sim. Né? Mas às vezes já fez sei lá quantos filmes, já fez novelas, já fez série na Globo, né? Então ela é só paraibana, né? Mas a gente precisa ainda fixar, né, essa identidade como se fosse um jogo de pertencimento e uma espécie também de marca, né? Enfim, acho que é isso. Tem, ó, eu não sei se está funcionando assim, que quando dá 1 hora de live Tá é quase, né? interrompida ou não. Mas se acontecer isso, a gente retoma só para encerrar melhor. Porque tem Tá. questões ainda, duas breves e outra que talvez seja breve também. Uma de Paulo Henrique, uma de Juliana Moreira, atriz, e uma de Letícia AVNR. Letícia VNR. Tá. Vou deixar a de Paulinho primeiro, porque eu acho que ela pode render mais, e depois a gente vai para as outras que já vão encerrando a nossa conversa. Tá. A de Paulo Henrique é sobre a relação com o cinema. Se tem alguma obra dela que já foi adaptada para o cinema, e se não tem, qual, na sua opinião, mereceria ser adaptada? Não, acho que não tem nada de luz feito em cinema, creio que não. Né? Ultimamente eu ando com medo de fazer certas afirmações,
Mas que eu saiba, não. Eu acho que não tem, não. Nenhuma obra em cinema, não. O ciclo dos dramas regionais, acho que cabem muito bem no cinema, sabe? Peças como As Velhas, Fogo Fato, Uma Inédita Achando os Esquecidos, né? São textos que caberiam muito bem, né? Nessa discussão. A obra de Luz é muito cinemática, sabe? Não vou dizer cinematográfica, não, vou dizer cinemática, né? A maneira como ela escreve a cena é muito cinematográfica, porque ela trabalha ainda com um recurso bem, bem caro, a década de 70, que são os blackouts. Né? E isso está inscrito no texto, tem muito assim, black, 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 ou seja, ela é dita a cena no texto, né? Então, as transposições de tempo e espaço não são feitas com mudança de cenário, são feitas com a luz. Então, eu faço um blackout e acendo. Aí muda a situação, entende? Então, assim, já é algo muito cinematográfico, como se houvesse o corte, né? A edição, né? Valério está dizendo que se cogitou certa vez levar ao cinema O Reino do Prestigion. O Reino do Prestigion é um texto inédito em livro, é bem interessante esse texto sobre um mito ibérico, né, de um rei cristão em meio à moraria, né, e foi um texto que aqui em Campina teve uma leitura dramática feita na catedral e que foi montado em Guimarães, em Portugal, e foi um texto central para o restabelecimento de um certo movimento teatral em Portugal, àquela altura da montagem do Reino do Prestigion, né? Tá lá, o grupo, eles mantêm um site, né? Que agora não me vem o nome do grupo, depois se Valéria lembrar, ela pode digitar aí para a gente. O grupo lá de Guimarães, que eles mantêm o site, eles estão completando 20 anos, salvo engano agora, foi fundado por Moncho, né? E se montou 2 textos, né? O Reino do Prestigion e depois Sob a Luz da Luz, Punhais, que é um texto de Racine Santos, né? Que é do Rio Grande do Norte também, né? Que foram textos centrais para a reordenação do movimento lá em Guimarães, em Portugal. Bom, as outras questões são... Acho que você já respondeu, mas eu vou colocar, por causa de você querer acrescentar. A de Juliana seria qual peça de Lourdes te chama mais atenção e por quê? E a de Letícia seria quantas peças inéditas ela tem, né, não publicadas. E, na verdade, se referindo a um projeto da UEPB de publicar toda a obra dela, em que pé anda, se você tem notícias sobre isso. E aí eu já quero emendar para já deixar de informação para a gente onde encontrar as peças de Lourdes que tem publicadas, né? Para quem quiser adquirir mesmo. Ó, as obras de Lourdes publicadas hoje em dia a gente só encontra na casa dela. Né? O que tem de saldo de livro está na casa dela. De repente eu posso... realmente agora, assim, no tiro, eu não sei como dá para fazer, mas sei lá, a gente vai se falando por redes sociais, acho que tem como. A neta dela, Luana Ramalho, estava vendo um modo de criar uma espécie de loja virtual, né? Vai encerrar a venda a live desses livros. Isso. Vai encerrar? Vai, 12 segundos. Eu vou encerrar então, para a gente voltar retoma, para não né? interromper. Isso. Tá bom, Beijo. ok. Oi, estamos aqui. Oi. Só um tempinho para assistentes as pessoas técnicos voltarem, né? E também para as pessoas voltarem, né? Sim, sim. Mas estamos quase. Podemos? Estamos voltando, gente. O povo está subindo ainda, vamos dar mais um tempinho, que aí restabelece, né? Aproveita, vai selecionando o último trechinho para você ler de algum texto dela. Acho que a gente podia encerrar assim. Tá, deixa eu pegar aqui. Dá licença para eu pegar aqui. Só um minutinho, eu vou só pegar o livro aqui. Eu esqueci de botar perto de mim, rapidinho. 2 minutinhos. Vai falando alguma coisa aí, Nai. Animadora de plateia. Gente,
Espero ter sido uma boa mediadora, tá? Desculpa quem eu demorei muito a colocar as questões, mas foi tentando manter uma coerência no fluxo da conversa aqui. Obrigada quem está participando. Obrigada, Paulinho Henrique, pelas contribuições. Zezita entrou. Então, eu estava falando sobre texto. A edição mais nova da obra de Lúcio que a gente fez por último é essa aqui, né? Foi a edição que a gente fez pela Edufal, eu e Valéria, ainda com Lourdes Viva. Nós conseguimos lançar esses 2 volumes, é o Teatro em Cordel, tá? E o Mulheres, né? Então estão editados aqui, por exemplo, no Teatro em Cordel, Romance do Conquistador, Trovador Encantado, Charivari e Presépio Mambembe. E no volume Mulheres, a gente tem A Mulher da Viração, Fiel Espelho Meu, Guiomar Sem Rir Sem Chorar, Guiomar Filha da Mãe, Um Homem é uma Mulher e Uma Mulher Dama, tá? Ainda há alguns exemplares desses lá na Casa de Lourdes, tá? Então depois eu vou ver quantos há e por quanto o Luana está vendendo, para quem tiver interesse. Sobre a ideia do projeto editorial da UEPB, realmente ele passa por reavaliações e restabelecimentos de quando em vez. A questão que eu posso dizer agora é que a gente está, eu e Valéria, né, estamos à frente de uma nova construção de um projeto editorial, provavelmente num consórcio Universidade Estadual da Paraíba e Gráfica União, que é a gráfica oficial do Estado da Paraíba, né, e a gente está organizando 2 volumes de textos para sair este ano. Bem, a ideia é essa, pelo menos, né? Porque esse é o ano do centenário de Lourdes, né? Então, fiquem aguardando aí, eu acho que em breve pelas redes sociais a gente tá jogando alguma coisa, tá? Mas eu tô falando desses textos que já são éditos, né? São esses aqui que eu mencionei, né? Uma pessoa perguntou qual a obra que eu mais gosto, né? Ai, bicho, é muito difícil responder essa pergunta, né? Assim, Agora, tem 2 que foram o foco do seu estudo de pós-doutorado agora, né? No pós, na realidade eu queria ter estudado 4 peças, 4 montagens, né? Porque na verdade eu trabalho com história de espetáculo, né? Então eu queria ter trabalhado com Fogo Fato, né? Que eu trabalhei, e As Velhas, eu queria fazer A Feira e queria fazer Os Mal Amados, tá? Sendo que eu não dei conta, né? É um material muito grande, eu fiz só a história de Fogo Fato e de As Velhas, né? Porque eu estava percorrendo uma questão histórica, né? Que seria o período que eu chamo de período formativo, ainda são as peças de Lourdes ligadas à Fátima, né? Assim, quando ela faz parte do grupo cênico da Fátima. E eu achei bom parar por aí, porque a gente começaria uma outra discussão, que é quando ela começa seu próprio grupo, que é o grupo cênico Pascoal Carlos Magno, que seria a partir de 76 com a feira, né, que é o ano também do primeiro Festival de Inverno de Campina Grande, né, que é 76 também, e aí eu acho que já dá uma outra história e quem sabe eu não faço isso posteriormente. Nesse momento eu estou trabalhando com os textos no espólio de Lourdes, né? Alguém perguntou sobre quantos textos inéditos e tal, assim. Isso é algo ainda muito difícil de precisar. Com toda certeza eu posso dizer que Lourdes produziu mais de 90 textos de dramaturgia. Tá? Talvez tenham sido encenados 20 desses textos. Tá? Não tenho aqui o número preciso, eu nunca sentei para fazer isso, né? Esse levantamento numérico, vamos dizer assim. Mas isso quer dizer o quê? Que a maior parte da obra dela é inédita também no palco. Tá? Não é apenas inédita em livro, é inédita no palco. Isso dá conta de como ela produzia muito, né? Em grande quantidade. Né? No primeiro volume que a gente vai editar esse ano, provavelmente já sai um texto inédito, em palco e em livro, que é o Chão dos Esquecidos, que é um texto lindo, né? Muito bonito mesmo. Mas, obviamente, se eu tenho que escolher um texto, eu vou falando das velhas, sempre, 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 né? Porque é o texto que me traz para o teatro, é o texto que eu me reconheço, e na minha opinião,
é o texto mais bem acabado de Lourdes em termos de uma tessitura dramatúrgica, né? E em termos também, assim, é como se ela tivesse chegado a um... Porque a gente fazia, mas ela estava no início da obra. Não estava no início, né? A Lourdes produzia desde a década de 30, tá? A gente não conhece esses textos, porque ela jogava fora, né? Então, assim, ela está no ápice da produção dela nos anos 70. Então, eu acho que assim, é um dos melhores textos de dramaturgia brasileira, regional, universal, sei lá qual o adjetivo. Eu acho que é um grande texto de dramaturgia, né? Não sei se As Velhas é o mais montado, Suzy, né? Porque, por exemplo, o mais montado na Paraíba não é As Velhas, é Fogo Fato. Porque Campina montou mais Fogo Fato. Agora, fora de Campina, certamente As Velhas é bastante montado, né? Mas eu acho, né, que talvez esteja ali competindo com Guiomar, né? Como é um monólogo, foi muito montado já, né? Mas eu também teria que fazer esse levantamento. Esse levantamento não está feito, né? Precisa ser feito ainda. Eu tenho uma orientanda atualmente fazendo tese de doutorado sobre isso, sobre a relação de dramaturgia e encenação, né? Mona Lisa Barbosa. Ela está me ajudando na organização do Espólio de Lourdes, né? A gente tem trabalhado, quer dizer, estávamos trabalhando, né? Antes do mundo começar a acabar, a gente estava trabalhando lá no Espólio e agora ele não está podendo ir para casa de Lourdes, né? Porque o material está todo na casa dela ainda. Então a gente está lá ainda fazendo esse levantamento e a tese Mona Lisa vai ser sobre a relação de dramaturgia e encenação. Então talvez Mona Lisa consiga, daqui a algum tempo, ter esses números para a gente, né? De como a gente vai fazer isso. Para quem é de Salvador, deve se lembrar que Luiz Marcuz encenou As Velhas em 2010. Isso. Tá? Acho isso. que a referência que vai ser mais imediata ou mais recente para quem é daqui é essa montagem dele. Lourdes foi muito para Salvador, né, para festivais de teatro amador, mexendo nos arquivos, enquanto muita referência. Sei que Fogo Fato foi, e também o Festa do Rosário, que inclusive foi muito mal recebido aí, né, porque é um texto dos anos 80, todos os protagonistas, todos os personagens são negros, né? E aí ainda era um outro tempo da história do teatro, né, gente? Tinha a tal da blackface, né? Mas sendo que em Salvador foi muito mal recebido, né? E isso é uma história interessante para contar alguma hora, porque é uma história bem paraibana sobre uma festa aqui do Rosário dos Pretos que ocorre até hoje em... Ai, agora me pegou. Você sabe, é Pombal, né? Com a cidade aqui do Sertão, tá? Mas essa discussão é bem interessante. Ótimo. José Maciel está sem áudio, não sei se é só ele. Com o restante do pessoal está ok? Eu acho que sim, porque eu vi alguém comentando sobre a que eu falei. Sim. Bom, para encerrar, eu queria... Áudio normal, ótimo. Eu queria, já que as peças de Lourdes publicadas em livro não estão tão à mão, o seu estudo está. Né, enquanto a gente não vai lendo ela. Então, dá aí o jabalho, né, que a gente encontra, e depois eu acho que a gente já pode ler esse trechinho que você selecionou. Esse livro, assim, ele vai sair alguma hora em livro físico, né? Mas eu acho que é ótimo. Não, por conta do fim do mundo, né? Ele não conseguiu ser produzido. Mas ele tá em e-book, o que eu acho ótimo, porque tá free, né? Tá aberto, qualquer pessoa pode baixar. Então tá lá no site da editora da UEPB. Vocês podem achar procurando pelo meu nome, né? Diógenes Maciel, ou então pelo título, né? Chama Luz Ramalho em Cena. Tá? Acho que jogar no Google também chega já ele. Depois, quando a gente subir essa live, né, a gente pode, de repente, se Nayara achar por bem, deixar uma linkagem para o download do livro. Sim. Mais do que vender, a proposta não é vender livro, acho que é muito mais difundir, né, o estudo. Então, acho que é muito bom ter em PDF para circular, né, para as pessoas baixarem no seu celular, no seu leitor de PDF, enfim, como queiram.
e fazer. Uma fala que eu acho que talvez de Paulo, talvez pela Guararufas, dizem que a obra de Luz é muito pouco encenada em relação à produção. Sim, sim. Né? Hoje em dia, essa obra clama por encenação, como obra de tantos outros dramaturgos e dramaturgas brasileiros. Né? Acho que a gente está numa crise de encenação do que eu vou chamar de clássicos, né? Enfim, mas é algo que problematiza a questão, né? A gente não forma uma tradição de dramaturgia, né? De leitores de dramaturgia. Pronto. Para quem não pegou no começo, a informação, as duas lives, né? A parte 1 e a parte 2 vão ficar 24 horas, normal, no Instagram, mas a gente também vai dar uma editada para subir para o YouTube, e aí fica ad infinitum para a gente ver, rever, usar em aulas, enfim, como achar conveniente. Aí no link, na descrição, de repente, do YouTube, do vídeo no YouTube, eu posso colocar o link para o PDF do livro e outras informações que a gente achar que deva. Eu vou ler, para a gente finalizar, justamente um trecho do Guiomar, né, o Guiomar Sem Rir, Sem Chorar. Esse texto, ele é monólogo, né, como eu já disse, ele foi estreado em 1982 aqui em Campina, com muito sucesso, circulou muitos lugares do Brasil, em festivais, né, com produção do Centro Pascal Carlos Magno, e com direção de Armando José Bezerra, e com o ator Batista, né, que é um ator aqui de Campina, que até hoje é muito reconhecido por esse papel. Né? Então, era uma professora, né, Guiomar, que era feita por um homem travestido, né, de mulher. Então, para além da questão do travestismo, né, isso era uma questão formal, né, do texto, que hoje em dia poderia ser discutida sobre outros liames, né, mas a questão é que havia uma espécie de transformação, né, de uma parte noutra parte, né, nesse texto há uma transformação de uma parte noutra parte, em que a professora, depois de responder todas as acusações pela sua fala na sala de aula, né, em frente a um delegado, a gente está falando do contexto de ditadura, né, civil-militar aqui no Brasil, ela vai se transformando num poeta, né? Então ela vai passando por uma transformação à vista, uma mutação, né, à vista. E essa mutação se dá aos olhos do público. Né? Então, como se houvesse aí essa dupla face ramalhiana, né? A Luz Ramalho professora, né? E que, para além das armadilhas de gênero, né? A gente pudesse aqui pensar numa dimensão transgênero, né? Que vira o poeta, né? Não a poeta, mas o poeta enquanto a identidade masculina, né? Não apenas ligada ao gênero biológico, à questão da sexualidade, mas uma identidade algo como arquetípica, né? Que ela vai encarnar, né? Usar uma palavra bem clichê, né, no palco. Então ela dá carne, né, a professora literalmente dá carne ao poeta. E o poeta diz: o povo apurou as ouças, mas não entendeu bulufas. Dessas palavras insossas, da discurseira mucufa, de ministro, deputado, de senador orgulhoso, cada qual mais invocado que o pavão misterioso. Políticos que parecem perus de peito enfunado, as panças cheias de uísque e outros dincres importados, fartos de banquetes tantos, viagens e giros quantos, e o resto, papo furado. De papos estamos cheios e de promessas também. Se apertarmos mais o cinto, já não escapa ninguém. As migrações se sucedem da Amazônia doentia ao centro-sul já congesto, é incessante a correria. Representantes do povo, que piada, que ironia, fala o Senado de fome, a Câmara de caristia, repassam nossa pobreza, nosso salário minguado, nossos produtos sem preço, ainda pior, sem mercado. Dá ao governo garantias, defesa nacional, contra o salário de fome, contra a preguiça de tantos, contra os ladrões de casaca, o afilhadismo de quantos, contra enrolões de gravatas,
Contra ismos. Quantos ismos que a uns engorda e a outros mata? Eu vou pular para o final da fala do poeta, tá? Os homens falam de pátria como se somente fossem hinos. Pode seguir. Ah, sim, porque eu vi aqui alguém dizer que estava falando no José áudio. Vocês Maciel. estão me escutando? Tá, então eu vou seguir, tá, gente? Desculpa, eu tô meio sujo quando eu olhei na tela. Então, os homens falam de pátria como se somente fossem hinos, bandeiras, limites e outros tantos simbolismos. Não sabem que, em meio aos ismos, pátria é nação sangrada. Nas mais profundas reservas, são terras abandonadas, crianças tristes que choram, friorentas sem agasalho, mãos descarnadas que imploram a esmola do trabalho. É o nordestino esfolado, esvaído em correrias, é o caboclo abandonado nas Amazônias sombrias, fauna e flora devastadas, pátria, barrigas vazias, tudo envolvido num laço e posto no coração, unidos num só abraço, gente, bicho, árvore, chão. É isso. Sem mais para o momento, né? Acho Obrigada. que o resto é silêncio. Então, Obrigado a todos nas redes. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Seguimos. Beijo, obrigada, Tchau, Diógenes. gente. Até Obrigada a todo mais. mundo. Obrigado. Até a próxima.